Muito bem, meus queridos, estamos de volta para dar a continuidade, né? A segunda parte sobre a aula que envolve sobre os processos de instalação, como é que é a estrutura de um caixilho, como é que a gente faz então esse transporte, professor, né? de um apiário que é migratório, quais são as posições que devemos utilizar para os apiários fixos, e qual é a mesma estrutura, professor, dessa roupa que o senhor denominou na última aula com BPI? Vamos dar uma olhada então em cada item, professor, nessa aula? Olha só no slide, galera. Então, na aula 37.1. Na aula 37.1, nós vamos ver então a estrutura desse apiário. Quando a gente falou sobre caixilhos, quantos caixilhos, as molduras, a estrutura, a classificação e a escolha do EPI, a forma que se deve utilizar essa indumentária. E também o processo de implantação. Qual a melhor área local que se deve se implantar, então, esses caixilhos aqui na aula 37.1. Então, aqui, ó, habilidades. Nós temos a habilidade de conhecer os métodos de criação das abelhas, conhecer o mercado e derivados também provenientes da criação das abelhas. Então, aqui, ó, criação de abelhas. Então, vamos direto para as estruturas, né? Dos caixilhos, a caixa padrão de Langstroth. As caixas, né, utilizadas no Brasil é devido à praticidade do manejo e às necessidades biológicas das abelhas. Cada Langstroth, cada caixa, ela pode ter até 5 compartimentos. Nós temos a base, o compartimento inicial e também o compartimento intermediário e o terrário. Esses compartimentos, pessoal, são sempre subdivididos em caixilhos, onde teremos um arame que vai ser desenvolvido, então, o processo de fabricação da cera, que vai, então, ocupar o processo de preenchimento com o produto final. Mas para que possamos utilizar esses caixilhos e para que se faça esse manejo dos caixilhos, nós temos aí, ó, o instrumento que nós falamos para vocês, que é o fumigador. O fumigador é uma peça indispensável no trabalho com as abelhas. O uso da fumaça induz que as mesmas, né, as abelhas, ingiram mel, fazendo com que as vesículas milíferas, né, o papo ali fique cheio e que dificulte elas utilizarem o ferrão. Muitas ficam dentro dos caixilhos, tá? Melhorando e facilitando, então, o processo de manejo realizado com o fumigador. Lembrando que a fumaça, tá, pessoal, não é uma fumaça quente, é uma fumaça fria. Isso vai auxiliar muito no processo de manejo. Aí, ó, a fumaça é uma fumaça fria e não causa nenhum tipo de irritação nas abelhas. Ela deve ser aplicada mais ou menos aí, tem livros. Eu fui dar uma olhada, fazer um upgrade aqui na minha chapa. Não no meu dente, quando eu falo chapa, é um upgrade aqui na cabina, na cabeça. Tem livros que traz até de 30 centímetros, tá? 30 centímetros de distância do caixilho, tá? Para você poder realizar o processo de inspeção. Aqui, galera, vamos supor, tá? Que o caixilho é essa árvore que está aqui, essa laranjeirinha que está aqui, e aí eu tenho que estar pelo menos uma distância, tá? De 20 centímetros. Mas eu vi livros, né? Livros técnicos que pedem 30 centímetros de distância do bico do fumigador até a região que vai ser pulverizada. Isso favorece, então, a melhor disseminação. Mas muitas práticas também eu já vi que assim que o fumigador já está pronto, o apicultor vai chegando próximo e já vai fazendo o bombeamento, tá? Para facilitar, então, o processo de manejo. Lá na tela, meus queridos.
Professor, mas esse processo, né, de manejo que a gente faz para abrir os caixilhos e fazer os procedimentos necessários, tem que se ter uma indumentária, né, que é o EPI, que é um equipamento de proteção individual. Eu coloquei a foto aí para lembrar a todos que a cor tem que ser branca mesmo, tá? Isso é uma característica obrigatória desse instrumento, tá? Esse EPI, ele é composto por um macacão, uma máscara, uma luva, bota, chapéu e deve ser usado, né, não só para proteger, tá, o apicultor de riscos de ferroada, mas também ele tem que ser totalmente vedado nas suas partes em relação à bota, tá, e em relação à luva, tem que ser regiões bem vedadas. Tem uma eficiência o fumigador? Tem. Tem eficiência o EPI? Tem. Mas pode ocorrer uma dificuldade se o apicultor, a pessoa que for fazer a prática, horas antes de realizar o manejo, passar um perfume, um desodorante, ou ter tomado banho com um shampoo que deixa um aroma no cabelo, pois esses aromas, né, podem irritar um enxame na hora, e aí não dar aquele efeito necessário do fumigador, e elas vão tudo sobrevoar, dificultando a visibilidade de ocorrer o processo de operacionalizar. Então a gente sempre fala, então, claro, lembrando que existem mulheres, né, apicultoras que desenvolvem toda a atividade de manejo. Então vamos supor que ela fez a unha no período da manhã e vai fazer um manejo à tarde. Então o esmalte ainda vai estar com aquele cheiro, as abelhas são bem sensíveis aos odores. Isso pode irritá-las durante o processo de aplicação do fumigador. Então aconselha-se, né, não utilizar nenhum tipo de produto que tenha um odor característico que possa atrapalhar durante o processo de utilização, tá? Ah, tá aí a atenção, né? A indumentária e os equipamentos não devem ser também, ó, de cores escuras, pois as cores escuras podem irritar as abelhas. Claro, pessoal, que aí, mesmo você tendo utilizado o fumigador, ou está com EPI, isso pode prejudicar na hora que você for fazer, então, a separação dos favos, se você for fazer a separação para divisão, qualquer tipo de... Até para você realizar o processo migratório dos caixilhos, as abelhas, já se faz isso no período da noite, pois elas já vão estar todas dentro do caixilho, só que os odores podem favorecer com que elas saiam, tá? Dentro dos caixilhos. Então, ocorrem algumas precauções, odores fortes, né? Oscilações nas ferroadas, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Aí, professor, quando a gente estava falando lá, lembra? Existem os apiários lineares e os apiários em zigue-zague. Aqui na foto nós estamos falando dos apiários linear, enfileirados. E aí nós temos o apiário fixo e o apiário migratório. Qual é a diferença, professor? No apiário fixo, como nós falamos, ocorre a permanência da colmeia durante todo o tempo do ano no mesmo local. Só que aí, este local deve ter um fornecimento de matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Flores. Então a gente chama de repasto floral, né? É a disposição em épocas diferentes, produtos diferentes. Ou um repasto floral no mesmo período, mas diferente. Eucalipto. Se tem um produtor de eucalipto, nós temos 3 espécies de eucalipto, que tem características de pólen diferente, tem uma qualidade diferente do pólen, que vai favorecer, então, a produção de mel, a produção de geleia real, totalmente diferente com as características da matéria-prima fornecida. Agora, prof, quando se realiza, né,
há épocas, né, de exploração da disponibilidade floral, quando as abelhas vão explorar as fontes florais, qual é o raio de ação? Quando é fixo. 1.500 metros aí, tá? 1.500 metros quando você tem um apiário fixo. Mas também tem a possibilidade de você utilizar, né, o apiário migratório. O apiário migratório caracteriza pela mudança do apiário de uma região para outra, acompanhando o que, professor? A florada. Quer dizer, em épocas diferentes, nós vamos ter diferentes períodos de floração, então o apiário vai ter um determinado período fixo e outro ele vai sair, vai se locomover. Então isso também, né, tem como visão a produção de mel e também prestação de serviço devido ao processo de polinização e caracterização do produto final em diferentes épocas do ano, com diferentes produtos de obtenção. Na foto, é só para lembrar e frisar, pessoal, que a locomoção dos caixilhos, do apiário, quando é um apiário móvel, deve ser feito no horário ameno, né? No horário com temperaturas baixas. E porque tem apicultor que faz isso quando, professor? Faz isso também no período da manhã. Mas qual seria o recomendado? Como está na foto, à noite. Por quê, prof? À noite, primeiro, a temperatura, né, não é tão alta e também a movimentação na estrada. A movimentação é baixa. Então, quem faz de manhã cedo é lá pelas 5 horas, 5:30 da manhã, viu, pessoal? Antes que a movimentação fique maior, tá? Ou então à noite, no início da noite. Claro, nas regiões, né, quando a gente fala assim, e também pela velocidade, né? Muitas localidades são localidades de linhas, né? Que são bem mais estreitas e não tem uma boa pavimentação. Então a velocidade do caminhão tem que ser uma velocidade baixa, 35, 40 quilômetros, e olha lá, para facilitar o processo, então, de você migrar, de você locomover esses caixilhos. Vou voltar aqui porque eu lembrei agora que eu passei, aqui nessa foto, no slide anterior, para falar sobre o processo de coroamento, que é a limpeza na região da base desse apiário. Isso vai favorecer, né, que você evita aí ataques em relação a outros predadores e sempre também, quando for um apiário fixo, que a sua instalação seja com essa distância, a mesma distância de 1.500 para outras criações, que não seja realizado em criações próximas. E importante também lembrar, pessoal, não só, né, manter um distanciamento de outras criações, mas também de regiões de atividade agrícola devido à movimentação. Porque na atividade agrícola se utiliza muito maquinário, né, para fazer o processo de aeração, para fazer o processo de destorroamento. Então, os implementos agrícolas utilizados vão fazer tanto barulho que podem irritar também essas abelhas e prejudicar, então, a locomoção desse enxame para outros lugares, principalmente quando é um apiário novo. Então, sempre, quando você está fazendo uma divisão de um caixilho para aumentar o N populacional, você faz, então, o que, professor? Você faz uma intercalação de um apiário, que a gente fala apiário maduro, que já tem aí um período de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né, de produção. Lembrando, tá vendo? Aonde que é inserido, professor, os caixilhos, né? Eles sempre são inseridos, pessoal, nunca na região periférica da floresta ou dos pomares. Se for um pomar de laranja, de citros, né, tangerina, limão, você tem que colocar entre as fileiras de produção. Se for um local onde
está a produção de madeira, como de eucalipto. Então você vai colocar pelo menos uns 100 a 150 metros dentro da produção. Isso vai favorecer evitar a incidência solar em cima desses caixilhos. Desta forma, você vai amenizar a temperatura interna, melhorar a umidade relativa do ar dentro dos caixilhos, favorecendo que você prolongue a meia-vida dessa abelha. Qual abelha? A abelha rainha, que tem, né, um ciclo produtivo aí, ó, de 2 anos a 5 anos. Aí, para você conseguir obter produção por um bom tempo, você consegue aí, por causa das temperaturas, que nossa região tem temperaturas muito altas. E não é só a temperatura alta, né, como nós falamos, mas também a baixa umidade relativa do ar. Professor, um dos fatores, então, é fazer a inserção desses caixilhos em regiões sombreadas, mas também próximas, não só ao raio de ação, que é de 1.500 metros, para o repasto floral, mas a disponibilidade hídrica, que vai favorecer, então, o bom desenvolvimento dessas abelhas. Ok, então voltando, relembrei ali, vamos passar aqui para frente. Ó. Ah, sim, nesse slide a gente está falando sobre o local de instalação, né? Então, primeiramente, sempre evitar o raio de ação de 1.500, pessoal. Então, o apiário próximo a regiões que favoreçam o repasto floral, manter essa mesma distância em locais com muita movimentação, quer dizer, próximo, tem que evitar, né, a proximidade, pelo menos 1.500 aí, ó, longe de outras criações, principalmente, se não for criações, atividades agrícolas, tá bom? Eu falei, não mostrei o slide, mas vamos mostrar agora. Atividades agrícolas. Qual o problema das atividades agrícolas? É a utilização, né, dos implementos agrícolas, a tobata, né? Você utilizar trator para fazer calagem, aragem, aeração, destorroamento, isso pode prejudicar também o processo de colheita e repasto floral. Observar também aí, ó, na propriedade, né, a fonte de néctar e de pólen. Por quê, professor? Porque o local a ser escolhido deve ter, então, né, o repasto floral, ou também denominado como a flora apícola abundante, que forneça néctar, que vai servir o quê? Matéria-prima para a produção de mel. E pólen, que é a fonte de proteína e vitaminas para a alimentação das abelhas. Então, se é utilizado néctar para a produção de mel e o pólen, né, que são da onde vai tirar as vitaminas e a nutrição dessas abelhas. Lembrando do fornecimento também, né, do local para a água, nós vamos ver daqui a pouco. O apicultor, ele deve levar também, né, fazer a flora apical ou o repasto floral, que existem regiões planejadas com as suas atividades durante o ano. Se ele não tem na propriedade um repasto floral ou a flora apical, ele pode fazer então o quê? Um planejamento, uma tabela, aonde nessa tabela tem aí os períodos do ano, aonde o vizinho dele, né, que fica lá 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, fica na outra extensão, a cada mês, qual é o tipo de produção? É café? E ó, pessoal, quando a gente fala café, não é café. Tem variedades de café, não é isso? Tem um robusta, você pode também ter o café híbrido ou o café colonial, que você também pode fazer alternação da flora. Você pode verificar onde é que estão cada mês do ano, a cada trimestral,
quais são os períodos florais da sua região. E aí você se organiza para fazer, então, o processo migratório desses caixilhos, desse apiário. Tá? Com o auxílio dessa tabela, você consegue manter, então, uma correspondência dos períodos florais para fornecer não só o produto, o pólen, mas também o néctar para a nutrição dessas abelhas. Tá? E observar também as fontes hídricas, né? A fonte hídrica essencial para o desenvolvimento da colmeia. Local com água parada, que evite também, tá, focos de doença. Então, principalmente, tem muitos apicultores que escolhem aí regiões próximas de piscicultura, mas tomando cuidado em relação às atividades da piscicultura. Quando a gente fala atividades próximas, não que você vai colocar seu apiário próximo da piscicultura, mas que a fonte de água que abastece a piscicultura pode ser uma represa, e aquela represa sim pode ser utilizada para fornecer água para a colmeia. A fonte de água não deve ter uma distância superior a 200 metros. Então, nesse processo, pessoal, quando se tem, tomar cuidado também com o processo que a gente caracteriza como orvalho, ou então a disponibilidade hídrica ou escassez da água em relação às instalações. Então, muitos apicultores utilizam o quê? Bebedouros. Bebedouros, né? A gente chama de bebedouros, mas é um recipiente que fica pendurado nos caixilhos florais. Agora que eu lembrei disso, vocês acreditam? Então aqui, ó, vamos tentar desenhar bebedouros. Meu Deus. Vamos lá. Acho que é mais ou menos aqui. Então, por exemplo, vamos desenhar. Eu vou conseguir. Quem sabe, né? Como assim, professor? Deixa eu ver. Faz assim. Acho que é assim. Aí vem aqui, aqui. Aí vamos supor. Não. Não. Aqui. Azul. Aí aqui tá cheio de água, tá? Ó, aqui pra cá, ó, tá cheio de água. E aqui fica a água, parece no chapéu, é o bebedouro. Isso vai ficar penduradinho aqui, ó. Faltei a aula de educação artística, só pode. Aqui pro tio. Não tem aqueles bebedouros de passarinho que você pendura na árvore para vir beija-flor? Só não vai ter aquele beija-flor. Então você tem um pote que você enche de água, e fica, né, a água aqui na beirinha. Então você vai colocar esse bebedouro, pendurado na distância do caixilho. Isso vai favorecer, então, que você forneça quando na sua região não tem, então, a disponibilidade de um lago. Claro que quando eu falei para realizar esse processo próximo, pessoal, a piscicultura não são os tanques de piscicultura, mas o local onde fornece a água. Mas a distribuição dos caixilhos tem que ficar no mínimo uns 200 metros próximos ao fornecedor de água. Como na grande maioria isso não é possível, se coloca esses bebedouros, tá bom? Na extremidade, se você tem 10 caixilhos, você coloca na extremidade ou da linha ou da região de zigue-zague que você está fazendo a distribuição desse seu bebedouro, tá bom? Uma olhada lá na tela, queridos. Bom, meus queridos, aqui pro tio. Com isso a gente finaliza a nossa aula aqui, daqui a pouco, mas eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, assinalar aí as principais questões que nós falamos sobre o processo, né, da segunda parte sobre a implantação do apiário
E também mostramos aí o processo de o repasto floral, a disposição das instalações e também vamos voltar para fazer as nossas atividades e correções, tá bom? Aguardo vocês, até a próxima.